Caros amigos, caros irmãos, sejam muito bem-vindos à explanação do Evangelho no Lar online. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje nós estamos responsáveis pela condução deste trabalho tão consolador e esclarecedor para nós. Para iniciarmos, eu vou convidar todos para fazermos uma prece. A nossa conversa com Deus, nosso Pai, essa conversa íntima, que é tão importante que o nosso Mestre Jesus nos ensina. Onde quer que estejamos em casa, no trabalho, qualquer lugar, que possamos fechar nossos olhos na medida do possível. Nesse ato, possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Deus sabedor, Criador de tudo e de todos. Aquele que sabe das nossas virtudes muito mais do que nós, por vezes, e sabe das nossas necessidades também. Por isso que é um grande Criador. Vamos lembrar nesse momento também daquele que nos estende a mão diariamente a nos oferecer o caminho do bem, o caminho da paz, que é o nosso Mestre Jesus, irmão seareiro, que por nós trabalha e nos auxilia constantemente. Agradecer ao nosso amigo, anjo da guarda, espírito amigo e protetor. Agradecer por tudo que nos envolve, aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Agradecer a todas as condições materiais que suprem as necessidades do corpo diariamente. O alimento, o agasalho, a condução, a labuta, o teto. Mas também agradecer a todo o amparo espiritual que por vezes não enxergamos, mas que faz parte da nossa vida e que nos auxilia constantemente à tomada de decisão, às escolhas mais assertivas. Envolvidos em muita luz e muita paz, pedimos licença e permissão para iniciarmos a explanação do Evangelho online do dia de hoje. Graças te damos, Pai, e que assim seja. Caros amigos, meu nome é Fabiano Tomazoni e o nosso trabalho hoje, ele está intitulado dentro do capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita, que é o item 19. O item 19 desse capítulo tem como subtítulo Benefícios pagos com a ingratidão. E nesse item 19 é uma pergunta que é feita e ele é trazido, essa passagem, por Sens, na verdade, por Guia Protetor, em Sens, 1862. E a pergunta é a seguinte: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Então a pergunta, para fazer a reflexão aqui desse item, aqueles que são pagos com ingratidão, quando fazem um benefício e é pago com ingratidão, e deixam de fazer o bem, né? Deixam de praticar o bem para não ter problema, para não haver mais situações dessas de ingratidão, né? O que se deve pensar? É isso que ele está perguntando. E a resposta, uma resposta bem breve, nós vamos fazer apenas uma leitura sucinta e depois nós vamos fazer algumas reflexões.
Então a resposta é: nesses há mais egoísmo do que caridade. Olha só essa primeira frase que ele responde. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não o busca no mundo. Nós vamos parar aqui a leitura, ainda segue o texto, então fica de convite para depois vocês fazerem em casa a leitura posteriormente, completa. Mas aqui só nesse primeiro parágrafo nós já conseguimos extrair alguns pontos bem importantes, bem interessantes para a gente refletir. O primeiro deles é que o guia protetor, ele fala para nós que quando nós fazemos a caridade esperando reconhecimento, nós caímos no equívoco. Na verdade, nós caímos em dois equívocos. O primeiro deles é o equívoco do egoísmo. Egoísmo porque se nós estamos fazendo algo esperando reconhecimento, é que talvez nós estamos esperando que, junto com aquele ato que nós estamos fazendo de caridade, venha um reconhecimento para talvez acalmar, talvez brilhar um pouco mais, talvez exaltar um pouco mais o nosso ego. Olha como eu sou bom, como eu fiz uma coisa boa, viu como vocês estão vendo como eu sou uma pessoa boa? Então é isso que ele está falando para nós. E o outro equívoco que nós podemos cair ou equivocar-se é o orgulho. Porque quando nós procedemos dessa maneira e nós procedemos com a maneira de auxiliar o próximo e somos, vamos dizer assim, não reconhecidos ou agem para conosco de uma forma de ingratidão e nós nos melindramos com isso, é que nós estamos mais preocupados com o retorno do que com a ação. E aqui o Evangelho está falando para nós que o importante não é o retorno. O que nós temos que nos preocupar, essencialmente, não é o que a gente vai receber daquilo que a gente faz. Mas o mais importante é a gente fazer, auxiliar, sem esperar. Até para não criar nenhum tipo de expectativa. Sem esperar. Então a gente fica fazendo a seguinte reflexão. E nós gostamos sempre de ter as nossas reflexões baseadas naquele que é o nosso modelo, que é o Mestre Jesus. Jesus, um espírito da mais alta envergadura na escala espírita, aquele que é um espírito já denominado um espírito puro, encarna na Terra com uma grande missão de trazer ensinos para nós, ensinos de Deus, através de palavras, mas principalmente através de atos. E Jesus não foi, e até hoje não é, mas principalmente quando ele estava encarnado, não foi compreendido pela maioria das pessoas. Então ele foi a júri, foi julgado e foi condenado. E foi morto, de uma forma muito rude, muito agressiva. Inclusive, no seu julgamento, um outro espírito, Barrabás, que era um espírito bastante
tumultuoso naquela época foi liberado enquanto Jesus foi condenado. Mas não se detendo a essa parte histórica especificamente, mas nós vamos pensar, imaginemos se Jesus, percebendo essa ingratidão da maioria da população que ali se encontrava, e até hoje nós percebemos isso, por parte de alguns, Jesus falasse, não, então eu fui lá fazer a caridade, fui lá trazer uma coisa boa, e olha o jeito que eles me trataram. Jesus já no plano espiritual, depois desencarnado. Olha só o que eles fizeram. Quer saber? Vou virar as costas para essa humanidade, olha, eles que sigam a vida deles aí, errando, eu não estou nem aí. Imaginemos isso. Imaginemos se Jesus fizesse isso daí. É inimaginável para nós pensar Jesus agindo dessa forma. Então esse modelo, esse guia da humanidade nos mostra que por mais que até hoje nós não entendamos a essência do seu ensino, porque nós ainda estamos tentando compreender aquilo que realmente Jesus nos traz, desses ensinos da imortalidade, os ensinos do amor, da benevolência, da fraternidade, da compreensão, da essência da caridade, nós ainda estamos aprendendo. Imagina se Jesus, na sua imensidão que é, nos largasse de mão. Imagina se nós não tivéssemos aonde nos apoiar, porque Jesus ficou melindrado. Porque Jesus veio fazer uma caridade e a gente não deu moral para ele. Então, irmãos, guardando as proporções, que nós possamos, quando surgir a oportunidade de auxiliar, que nós auxiliemos, seja materialmente ou seja moralmente. Mas que façamos o exercício de não esperar um retorno, de fazer por fazer. Que o único retorno que seja é um retorno de uma motivação intrínseca nossa, de nós querermos fazer porque aquilo nos satisfaz, independente do retorno, se realmente houver retorno, de nós fazermos e contribuirmos. Se nós fazermos com um irmão e esse irmão for ingrato e surgir a oportunidade de fazer com ele, que nós façamos de novo e façamos de novo, porque também isso é um exercício para trabalharmos dentro de nós o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para que nós nos desapeguemos desses vícios que tanto ainda carregamos, esses vícios morais que tanto ainda carregamos no nosso espírito, nós enquanto espíritos. Lembrar que a palavra, a ação caridosa, o gesto caridoso, ele é uma forma beneficiária para o próximo, mas principalmente para nós mesmos, para trabalharmos dentro de nós as nossas virtudes da simplicidade, da caridade e da humildade. Convidamos a todos para fazermos então a nossa prece de encerramento e o convite também para seguirmos as leituras do Evangelho, capítulo 13, item 19. Envolvidos em muita luz, muita paz, te agradecemos, Pai de amor, pela oportunidade que tu nos ofereces da reencarnação. Agradecemos, Pai, pelas oportunidades que tu nos ofereces dos desafios diários. Que possamos, Pai, a cada dia que passa, a cada momento que passa, que possamos ser mais luz, que possamos contribuir com a paz da humanidade. Graças te damos, Pai, e que assim seja.